nosso bate-papo aqui. Muito bom, muito bom. Vini, você que manda aí, hein? Podemos começar? Já deu mais de 5 minutos de espera. Já tem aí um pessoal já que ingressou. Acho que a gente pode começar sim. Pode ir começando, então? Beleza, beleza, ótimo, ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Se vocês ouvirem aqui um barulhinho de criança, minha filhinha que tá aqui no quarto, porque quem sabe faz ao vivo, né? É assim que funciona, tá, gente? Mas já agradecendo aí a presença de todo mundo, dando as boas-vindas para você nessa nossa reunião aberta, que a gente está chamando aqui, live, reunião aberta, mas onde a gente trouxe para vocês aqui uma temática bastante interessante, né, para a gente falar nesse Dia da Inovação, nesse Dia Nacional da Inovação. Eu estou aqui com os novos parceiros aqui da Vital nesse ano de 2022. Eu estou aqui com o Gustavo Rocha, da Triageo. Eu estou com o Matheus Fellini aqui da Dátilo e com o Scott aqui da Nama. É, vou dar boa tarde, Maurício. Boa tarde, Maurício. Que bom que está conosco. Maurício, se você quiser dar uma palavrinha aí, fica à vontade, viu, cara? Falar um pouquinho aí da premiação aí que a marca Unimed recebeu no dia de ontem. Fica à vontade, viu, Maurício? Qualquer coisa, o Maurício Fala volta aí, está depois. me ouvindo? Aí, tô, agora sim, cara. Cara, eu vou pedir desculpa, que eu não vou conseguir abrir o vídeo, que eu tô na estrada aqui indo para Ribeirão Preto. Mas Tranquilo. eu vou falar aqui rapidinho. Primeiro, obrigado aí, parabéns pelo evento. Queria, né, agradecer aí a oportunidade aí de participar hoje, né, no Dia da Inovação. Você falou, quem sabe faz ao vivo, e eu não poderia deixar de participar. Ó, acho que ele caiu, né, gente? Foi só pra mim que ele parou, foi, né? Caiu, caiu. Opa, Vamos lá, tá me ouvindo?
Agora sim. Então, só para falar rapidinho, é um prêmio do sistema, é um reconhecimento do trabalho que todo o sistema fez, né? Acho que é relevante o trabalho, a sinergia que a gente vem fazendo. E agradeço aí a Vital aí por fazer parte aí de todo esse movimento de inovação, que com certeza vai agregar muito para a gente aí nesse ecossistema de inovação, e que ano que vem a gente consiga aí o tricampeonato com movimente mais ainda esse sistema aí, esse conceito aí de inovação aberta, Ives. E, de novo, acho que é uma grande oportunidade para a gente trazer grandes startups, né? Conheço aqui o Gustavo, a Triagem, então é uma delas, né, que está movimentando bastante aí o sistema, né? Então, obrigado aí. E é um prêmio nosso, cara. Vamos comemorar junto, que você também faz parte disso. Sem a dúvida. Obrigado aí pela presença, pela disponibilidade aqui de acompanhar a live conosco aqui, tá, Maurício? Obrigado mesmo. Bom, gente, então é isso. Hoje a gente está aqui no Dia Nacional da Inovação. A gente não poderia deixar de falar desse movimento de inovação aberta, que eu acho que é um dos maiores movimentos que a gente tem visto no mercado de maneira geral nos últimos anos. São muitas empresas em todos os mercados, na saúde, isso vem se consolidando cada vez mais. Eu lembro das primeiras conversas de inovação em saúde há uns 8, 9 anos atrás, que a gente começou aí com o pessoal, e ver o ecossistema se consolidando é muito prazeroso, assim, traz uma felicidade bastante intensa aqui para a gente que tem construído isso ao longo do caminho, né? E ver essas startups crescendo, né? A gente está falando da Triagem, a gente está falando aqui da Nama, da Dátilo, que nasceram dentro desse período que eu falei, às vezes até bem menos do que 9 anos, 10 anos aí que eu comentei, e elas estarem aqui conosco é um prazer muito grande aqui de tê-los aqui com a gente, né? E aí, já vou começar a fazer a introdução aqui do pessoal, mas a nossa ideia hoje, gente, é começar a falar um pouquinho sobre a importância desses relacionamentos entre startups e corporações no ecossistema, e é isso que a gente vai discutir, né? Vendo um pouquinho mais aqui, tendo um pouquinho mais da visão das startups, né? Quais são as necessidades, os desafios e tudo mais. Eu acho que é uma pauta bastante interessante para a gente entender como a gente pode se colocar de forma diferente, como a gente pode abordar as startups de forma diferente, e também, do nosso lado, fazer algumas provocações para as startups, que também é sempre muito, muito positivo para a gente trabalhar em conjunto essa evolução como um todo, tá? Então, eu já queria chamar aqui para introduzir o Gustavo Rocha da Triagem, fazer aí as boas-vindas a ele. Quiser falar um pouquinho aí, Gustavo? Beleza, Ivesen, Vinícius, muito obrigado, cara, pelo convite. É um prazer a gente estar novamente aí com vocês em live, compartilhando um pouquinho das experiências, como que a gente vem com apoio de vocês, né, conseguindo fazer esse movimento dentro do estado de São Paulo. É um prazer estar com o Maurício aí também, grande parceiro nosso, e está nos ajudando a replicar essa parceria que começou aqui em São Paulo e agora indo para o resto do país aí também. Estamos bem animados para né, com todas as parcerias que vem acontecendo. É um prazer também estar dentro desse mundo Unimed, né, e sabendo o quanto que estão buscando a inovação, e a gente quer fazer parte dessa história, né? A gente tem isso na veia também, inovação, tecnologia, inteligência artificial na nossa veia, e é um prazer a gente poder ajudar aí as singulares, estar em parceria com vocês. Triagem, eu acho que é legal só trazer também, né? Por favor. Quem somos nós, né? Para quem ainda não conhece, Unimed, que ainda não nos conhecem, a gente utiliza hoje inteligência artificial para apoiar na auditoria médica, no processo de autorização. O nosso carro-chefe, né? O produto é o Autorizaí. Hoje a gente já tem alguns grandes clientes, a própria Unimed FESP é um cliente nosso, Unimed Campinas, Unimed Santos, São Paulo, tem a Unimed Santa Bárbara do Oeste, Americana também. Então a gente tem bons parceiros, colegas e clientes, né, no mundo Unimed do estado de São Paulo. Então, quem tiver interesse aí conhecer um pouco mais da gente também, eu fico à disposição, se quiser por aqui, ou a gente pode passar os nossos contatos no final. Mas então, vamos lá, Ivesen, acho que conte com nós aí para essa conversa. Obrigado, Gustavo. Chamar aqui também para poder se apresentar devidamente e falar um pouquinho da startup. Vou chamar o Scott aqui da Nama. Scott, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Ivesen, Vinícius, Matheus. Estou com o Pedro aqui também do nosso time. Foi uma jornada bem bacana, assim, muito bem estruturada. Eu acho que é muito bacana falar
com vocês disso, de inovação aberta, porque eu acho que é um excelente caso, assim. A Nama nasceu aí em 2014, antes disso a gente teve outra empresa e foi modificando ao longo do tempo, e nesse período a gente passou por diversos programas de inovação aberta, desde programas em parceria com o governo do estado de São Paulo, até programas com empresas também, grandes corporates, como é o caso de vocês, né? E a gente cresceu bastante dentro desse ambiente. Quando existe uma boa organização, um bom ambiente montado para isso, a sinergia é muito legal, é gostoso trabalhar, as coisas acontecem e a startup ganha bastante com isso, não estou nem só falando do contrato em si, mas a empresa também aprende bastante e se organiza bastante, né? Falando um pouco da Nama, a gente tem um foco em trabalhar com compreensão da linguagem humana, né, através de algoritmos de inteligência artificial. Então, a gente tem uma plataforma que possibilita a utilização de vários modelos que conseguem entender e buscar informações dentro de documentos, dentro de bases de conhecimento, por exemplo, e a partir daí conseguir automatizar uma tarefa. Então, a gente trabalha desde automações mais simples, né, por esse escopo de vista, que são aplicações de IA conversacional, que mistura um pouco com bot, WhatsApp, até aplicações mais complexas, que vão de análise de documentos mais complexos, análise de bases de informação, e trabalhando com modelos de IA que são o estado da arte. Então, o que a gente aplicou aqui foram coisas muito bacanas, né? Que são modelos assim super recentes, aí, de meses de idade, na verdade, e que a gente trabalhou em conjunto aqui para colocar isso dentro de um contexto prático. Então é bem bacana aí o nosso projeto em conjunto. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, Scott? Obrigado pela participação. E eu queria convidar agora, não menos importante, o Matheus, aqui da Datro, para poder também se apresentar e falar um pouquinho da Datro para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, eu estou com uma instabilidade, eu estou no 4G, então peço desculpas pela minha conexão aqui. Se vocês não ouvirem alguma coisa, é só me avisar que eu repito. Mas gostaria de agradecer o Ives, o Vinícius, o pessoal das startups, que todo mundo que está aqui também nesse bate-papo sobre inovação. Então, a FESP foi um dos ambientes, um dos ecossistemas que acolheu a gente, ajudou a gente a estruturar bastante coisa. E então, falando um pouquinho sobre o que a gente faz, a Datlo é uma empresa, uma plataforma de inteligência de mercado focada em geolocalização. A gente busca ajudar as empresas e também o pessoal das Unimedes, tanto singulares, né, como a própria federação, a encontrar oportunidades de negócio, novos clientes, diagnosticar o tamanho do mercado, a concorrência, quem atua em cada local, com quais preços, e também enriquecer toda a rede de atendimento, né? E a FESP ajudou a gente a enxergar várias possibilidades de atuação com todos os dados que a gente tem dentro da ferramenta para resolver problemas também dentro do sistema Unimed. Então, aqui é um pouquinho sobre nós. Muito bom, gente. E acho que já vou pegar esse gancho aqui, já fazer essa provocação para vocês, né? Quando vocês falaram muito, né, da oportunidade que vocês agradeceram a oportunidade, né, de fazer o projeto com a FESP e tudo mais, de criar essa parceria e tudo, né? E eu já queria fazer essa primeira provocação de como é que vocês veem, né, o papel das grandes corporações nesse ecossistema de saúde, né? Se vocês tivessem que priorizar, talvez, a atuação dessas grandes corporações ou o valor que essas grandes corporações entregam aí, como que vocês, talvez, resumiriam isso? Como que vocês posicionariam as grandes corporações? Aí eu acho que eu vou começar, só para direcionar a pergunta, eu acho que eu vou começar com o Scott, vai, nessa primeira pergunta. O que você acha aí, Scott, para começar essa discussão? Bem, eu acho que, especificamente, né, quando a gente está falando do setor de saúde, a gente tem uma trajetória muito grande, muitas possibilidades de inovação,
e de melhorar muitos processos que já existem hoje e até fazer coisas que até então não eram possíveis, né? Então, o papel dentro de corporações nesse setor que querem inovar, bem, primeiro passa pelo o básico, que é, vamos trabalhar com inovação, né? Vamos criar um ambiente para que isso seja propício. E trabalhar com inovação é entender que existem aí um ambiente que não é 100% previsível, né? A gente entende que vão existir aí talvez até alguns riscos, né, na hora do desenvolvimento do projeto ou da solução, mas que o que a gente busca lá no final vai valer a pena não só como aprendizado, mas como uma possível solução. Então, existem muitas dores possíveis de serem trabalhadas, e possibilitar que a gente consiga olhar para essas dores e, do nosso ponto de vista de startup, né, conseguir adaptar e plugar a nossa solução, né, encaixar a nossa solução da melhor forma possível, da forma mais lapidada possível, a gente precisa de apoio, principalmente nesse meio. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de dados, né? Não vou nem falar a frase, que todo mundo já sabe, mas vou falar de novo, que, né, no mundo de inteligência artificial, né, o dados é o novo petróleo, né? Então, assim, sem os dados, é difícil você conseguir desenvolver um modelo que vai ser otimizado ou que vai trabalhar bem em determinada situação. Então, ter um parceiro que consiga dar o suporte, que consiga azeitar ali N camadas que vão existir dentro de uma grande corporação, para que essa conversa consiga fluir entre os stakeholders e dar acesso e oportunidade para conseguir testar e validar uma solução, é fundamental, né? A gente teve outras experiências aí com órgãos grandes também, não no ramo da saúde, mas trazendo aí, em 2015, a gente teve aí um Open Innovation com o Poupa Tempo, no governo do estado de São Paulo, e foi fundamental esse processo, não só para a Nama, mas como um case que a gente é estudado até hoje ali com pós-graduações, estudantes, não sei o quê, para tentar entender não só o processo de inovação dentro do órgão, até como contratação de startups, né? Então, eu acho que existe todo um processo aí que é primordial para, de fato, você inovar e, consequentemente, a gente conseguir colher os frutos disso da melhor forma, né? Entendendo até modelos de contratação e retorno de todo esse investimento. Legal, legal. Você falou bastante aí do papel talvez de abertura das corporações para a possibilidade dessas parcerias, né? Então, você tem esse primeiro momento das corporações olharem para as startups, apoiarem o desenvolvimento das startups para conseguir alcançar os objetivos de ambas as partes, né? Mais ou menos, tentando resumir um pouquinho do que você falou aí para a gente. Mas o que vocês acham aí, Matheus e Gustavo? Tem outros pontos aí que vocês gostariam de ressaltar também nesse papel da corporação no ecossistema, de maneira geral? O Scott, ele trouxe muito o lado, principalmente da corporate, né? E eu acho que é legal a gente também até puxar o gancho ali e já falar do outro lado, quem está do outro lado, as startups, quais valores, né? Quais benefícios elas podem entregar para a corporate, né, o Ibsen? E, assim, hoje a gente conversa muito aqui internamente, o que é inovação aberta, por que uma operadora de saúde, por exemplo, ela não vai tentar desenvolver uma solução sozinha ou ela vai tentar trazer startups e parceiros, né? Startup, ela tem uma dinâmica, um ritmo que é muito diferente da corporate, a corporate ela não pode arriscar, uma operadora de saúde ela não pode assumir todo tipo de risco. Uma startup, ela começa desde o início com risco, né? 80% das startups, olhando para números, elas vão morrer, 80% das startups não vão vingar. Então, eu gosto sempre de reforçar isso, a startup ela está fadada ao fracasso. As que dão certo é que fizeram alguma coisa diferente. Essa é a grande realidade. Então, a startup ela já começa com essa cultura desde o início de vamos testar, vamos errar não é problema, se errar, vamos aprender rápido e replicar logo esses aprendizados num novo formato, tentando sempre buscar esse sucesso.
E para a corporate, onde que está esse benefício, né, da startup? A corporate, para ela inovar, ela vai ter que inovar dentro do escopo do que ela está acostumada a fazer, dentro do padrão, dentro da cultura dela, dentro dos profissionais e perfil que ela já possui. Agora, a startup ela consegue trazer essa energia e aí vem os desafios, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco mais deles sobre isso. Agora, complementando ali o que o Scott fala, eu acho que não só trazendo oportunidade, mas recursos mesmo, disponibilizando profissionais que são competentes naquela área de negócio. Vamos falar de um projeto, vamos falar de um projeto. É importante o time de projeto estar junto. Mas se a área de negócio não vem, o valor, a entrega final é para a área de negócio. Se a área de negócio não participa, não se disponibiliza e não consegue sair do dia a dia operacional e abrir a cabeça, poxa, deixa eu ver oportunidades e o que pode vir né, para melhorar a minha operação e o que eu venho fazendo. E a gente vê que muitas vezes não só operadora de saúde, mas falando corporate mesmo, né? Tem metas muito agressivas e a operação ela consome muito do time e aí vem os desafios. Então a corporate, acredito que ela tem que é importante que ela tenha essa cultura interna de instigar a inovação, instigar essas oportunidades, provocar, trazerem inovação, trazerem startups e apoiarem não só o dia a dia desses projetos, mas também até mesmo incentivar hubs de inovação como a Vital, que é, né, primordial para esse apoio, para instigar esse tipo de inovação. E aí você trouxe um tema interessante, né, que você começou a falar um pouquinho dos desafios, né, Gustavo? Né, você falou, poxa, mesmo trazendo, tem a visão das startups para a corporate, mas também da corporate para as startups, né, o que tem de vantagens ali e tudo, mas também você trouxe uma questão de desafios. E aí eu queria trazer essa pergunta para o Matheus, né, assim, se a gente pudesse falar um pouquinho de talvez quais são os principais desafios que você enfrentou no início do processo de desenvolvimento da startup, talvez ou os principais desafios que você encontra hoje nessa relação com as corporações. Então, poxa, tem alguma barreira que é difícil de ultrapassar? Essa questão, às vezes, de uma corporação não ter um hub de inovação que não facilita a entrada e a conversa com uma startup, ou não, ou o hub de inovação às vezes atrapalha, né? Então eu tô abrindo aqui todas as possibilidades. O que você acha, Matheus, aí dos principais desafios? Excelente. Bom, eu acho que é bem interessante que o pessoal citou sobre a contribuição que existe, né, para a startup em todo o processo de estruturação dela e aprendizado. E uma das contribuições, né, inclusive é uma das barreiras que costuma se enfrentar no início das startups, é que a startup costuma ter, assim, em grande parte dos casos, um domínio técnico, consegue desenvolver tecnologia, e a gente costuma dizer que não é legal que exista uma solução buscando por um problema para conseguir resolver. O ideal é que exista um problema e você busque uma solução para ele, né? E os hubs de inovação e os grandes corporates, quando abrem desafios e problemas corporativos mesmo, as coisas que estão latentes, que precisam ser resolvidas ali, eles demonstram para as startups e para todo mundo que tem uma capacidade técnica de desenvolvimento de tecnologia que existe algo latente, existe algo ali que vale bastante a pena você dar atenção. E eu acho que encontrar esse problema, a chave desse problema, né, encontrar exatamente o que está latente, o que de fato precisa ser resolvido, você não precisa chegar e argumentar que precisa ser resolvido. Não, ele é um problema real. Isso é um desafio que as startups costumam ter no início, e que eu acho que o relacionamento com os ambientes de inovação ajuda muito a reduzir esse desafio, porque eles já expõem, né? Olha, o nosso problema é esse. Você consegue nos ajudar? Como? A gente consegue construir algo junto? Então, acho que isso é algo bem interessante. Legal, legal. E aí você entende que às vezes a ter essa abertura do desafio é algo desafiador, é isso que talvez você está colocando, né, também. O papel dos hubs em ajudar nesse processo, mas também às vezes a dificuldade da corporação entender quais são os seus desafios de inovação para ter clareza em como construir as relações com as startups. É um pouco isso? Isso, eu acho que assim, um dos desafios do lado da startup, às vezes, é conseguir achar a aplicação clara da tecnologia dela para resolver uma dor de mercado, né? E esse desafio que eu vejo que as corporates conseguem ajudar com os ambientes de inovação, com os hubs de inovação.
porque é nesses ambientes que existe essa discussão mais aberta sobre os problemas e as tecnologias disponíveis. Não, muito interessante, muito interessante. Quando você traz esse papel do hub de ajudar e facilitar, trazendo um ambiente propício para testar, para trocar, ter esse momento de troca entre a corporação e as startups, é algo que faz bastante sentido, é algo que a gente acredita bastante aqui na Vital, e a gente tenta proporcionar esses ambientes para vocês, né? E aí, pensando um pouquinho nesses desafios também, aí, Scott, você falou um pouquinho dessa questão de dados, né? Eu imagino que trabalhar com dados em corporações não é algo trivial, né? Como você vê esses desafios aí? Eu acho que tem uma pergunta não só para a Nama, mas também para a Triageo, que também trabalha com inteligência artificial de certa forma. Como que é isso para vocês, cara? Acaba sendo o túnel de fogo ali que você tem que passar, né? Então, falando assim de habilitar uma inteligência artificial ou um modelo que ele precisa ser treinado com dados específicos, aí eu acho que vai um pouco do que o Matheus falou, né? Tipo, tá, legal, qual que é a aplicação? Né? O que a gente vai de fato fazer? Né? Começa por aí, porque você vai ter diversos tipos de dados. E aí você olha e fala, não, a gente quer fazer A. Ah, legal, a gente vai olhar, mas, putz, a gente não tem a base estruturada, ou a base limpa, ou a base de um jeito específico, ou, na verdade, os dados são salvos de outro jeito, e não vai ficar legal. Putz, então, vamos tentar o B, que também agrega valor. Aí já funciona, mas aí vamos precisar conectar sistemas que estão longe um do outro, legados e tudo mais. Então, existe desafios que são diferentes caso a caso, empresa a empresa, mas cada vez mais a gente percebe que as unidades de negócios, as pessoas sabem que precisa ser data-driven, né? Então, isso acaba sendo que necessário, né? Então, por mais que exista ali um esforço para conseguir essas informações, acaba existindo, putz, em algum momento a gente iria precisar fazer isso, vamos fazer isso, né? Então, trazer alguns dados ou formatar de forma diferente ou começar a gravar de determinadas formas a informação para ir a partir daí trabalhar. E aí, normalmente a gente se começa assim, generalizando, né? Pegando amostragens, né? Entendendo amostragens, entendendo até onde dá para ir, né? No caso com vocês foi um pouco assim, né? Entendendo até onde dava para ir, até quais documentos que dariam para processar, o que entra, o que não entra, para conseguir de fato tocar, né? Processar. No nosso caso, a gente está falando de texto, né? 70% de todas as informações que estão na empresa são texto. E você não consegue, humanamente, é impossível entender tudo, né? Então, a partir do momento que a gente está falando que tem uma IA que pode fazer essa interpretação automática, aí a barreira cai justamente aí. Então, como que a gente alimenta o modelo, né? Legal. Assim, puxando pelo outro lado, tá? O Scott trouxe a questão dos dados, mas vou dizer, era o que o Scott estava falando, eu estava até refletindo, assim, quando lançaram a LGPD ano passado, a gente tinha uma grande preocupação, hoje a Triageo só trabalha com dados anonimizados, mas, de certa forma, eu vejo uma maturidade das corporates, tá? Vai ser muito difícil, isso vai criar desafios, mas se você segue as regras de LGPD, se você documenta bem, se você trabalha com os dados anonimizados quando possível, isso não é uma barreira para a gente hoje, tá, Ives? É muito mais a questão do dado estar realmente com uma baixa qualidade de estrutura que pode chegar e como que eu trabalho com essa informação. Quando a gente roda provas de conceito com as Unimedes, às vezes eu recebo um template de um dado que não está na estrutura que a gente solicitou, e aí precisa fazer esse ajuste ali com a equipe. Mas questões de LGPD, questões mesmo jurídicas que eu imaginaria que seria um grande problema, né, 12 meses atrás, hoje eu vejo que não é tão grande. Mas, do outro lado, eu vejo que tem, sim, tem jurídicos, e aí é uma provocação, né, que a gente já conversou bastante, né, Ives? Tem jurídicos que, cara, vão fazer templates e vão querer usar o mesmo template de
de documentação para todos os tipos de perfis de startups e de soluções. Isso não é muito viável, porque isso perde agilidade. Então, trazendo para desafios, eu diria que na relação com corporate, a gente pode falar muito da questão do ritmo, que eu falei lá em cima, o ritmo da startup é muito acelerado. E, do outro lado, a grande empresa ela tem a operação dela para acontecer, metas agressivas, e muitas das vezes as áreas são departamentalizadas. Então, uma área não consegue se comunicar com a outra com agilidade. A triagem, o que a gente começou a mapear? A gente tem que ser, muitas das vezes, o conector entre as áreas de uma Unimed. Eu falo com a TI, falo com a regulação, muitas das vezes em agendas separadas. Com o tempo, elas começam a convergir. Então, eu diria que essa questão do ritmo da startup é um grande desafio. O outro é, muitas das vezes, a barreira de chegar nas pessoas que tomam a decisão ou na área de negócio, como a gente falou. E aí o hub de inovação, ele vem com essa oportunidade de, vamos dar um passo para trás, vamos entender com quem que a gente está conversando dentro de uma nova Unimed. A gente está sentando com as pessoas certas? Não, tem tais pessoas que precisam participar da agenda também. Numa grande Unimed, numa grande operadora, ou até Unimed de porte pequeno, na verdade, né? Qualquer Unimed sempre vai ter TI, regulação, vai ter a diretoria, que tem que, de certa forma, estar sendo comunicada, talvez não em todas as agendas, mas precisam estar a par do que está acontecendo, porque lá no final da decisão vai passar por todo mundo, né? Então, eu acho que tem esse grande desafio também, a questão de time, priorização, muitas das vezes, eu me coloco no lugar dos diretores de Unimed, devem receber 50, 100 solicitações lá no LinkedIn e mensagens no LinkedIn, como que você filtra, né? Quais são aquelas que você faz sentido conversar, que vão conseguir resolver parte do meu problema? O Hub de Inovação, novamente, começa a ser esse filtro, né, para ajudar a atacar os grandes problemas. E aí o Matheus, ele trouxe um ponto que, quando ele falou, eu falei, opa, é legal trazer um pouco da jornada da triagem, que é essa questão dos desafios, né, das operadoras. O carro-chefe hoje da triagem, motoriza aí, que eu citei no início, a inteligência artificial para auditoria médica, ela partiu de um processo de inovação aberta da Unimed de Vitória. Na época, eles tinham um desafio de trabalhar um processo de autorização. Eles falavam muito jornada do paciente, experiência do paciente, que era o que a triagem trabalhava. A gente começou lá em 2017 olhando muito para essa jornada do paciente, mas com uma outra pegada, uma pegada mais para análise de sintomas. Na época, a gente se inscreveu, a experiência do paciente tem muito a ver com o que a gente vem fazendo, inteligência artificial. Quando a gente chegou lá no Unimed Vitória, a gente viu que era bem diferente do que a gente se propunha a fazer, que era um processo de back-office, de auditoria, mas é o que o Matheus falou, a dor, o desafio, ele já era muito bem pré-estabelecido. Então, a partir do momento que a gente se aprofundou ali no que a gente estava conversando, foi claro, fazia sentido ou não fazia sentido, a gente consegue ajudar ou não consegue ajudar. Topamos de desafio e tudo deu certo, né? Hoje a gente está aí dentro de quase 50 Unimeds. Hoje já temos aí 10 clientes rodando em produção e 40 testando. Então, foi legal a fala do Matheus, eu concordo bastante, Matheus, com esse ponto, né? Quando a operadora ela consegue ter a maturidade de formatar o que é seus desafios, seus processos, e trazer como uma oportunidade de inovação aberta, provavelmente ela vai encontrar uma startup ou equipes que estão preparadas para ajudá-lo. Muitas das vezes ela quer tentar construir internamente. Será? Às vezes não faz sentido. Alguém já criou essa roda, né? Será que faz sentido criar essa roda novamente? Então, são alguns dos pontos, né? Ritmo, questões de jurídicos, de timing, priorização, equipe operacional, gerência, muitas das vezes está sobrecarregada mesmo, e conseguir sair desse dia operacional não é fácil, e aí os hubs vêm com esse papel de nos ajudar a chegar no timing certo, não perder, né, essas oportunidades. Muito legal, Gustavo, que você trouxe. As falas de vocês são super alinhadas com as coisas que a gente tem discutido aqui internamente, né? Mas eu também queria provocar vocês algumas coisas também que a gente tem visto de maneira geral nas relações com as startups, que eu acho que é legal de trazer para vocês por conta de alinhamento de expectativa também, de certa forma, né? Que as corporações precisam, né? Você trouxe essa questão do equilíbrio, né? A questão do equilíbrio não, você trouxe a questão do timing, recursos, às vezes dificuldade
de rodar alguns processos por conta de burocracia e tudo mais. E essa é uma discussão que é bastante intensa que a gente tem, porque, na verdade, a gente fala de duas realidades e estruturas de governanças diferentes, né? A gente fala de discutir um projeto com a triagem, eu estou discutindo um projeto direto, às vezes, com o fundador da empresa, com o CEO, com o cara que assina tudo, né? Enquanto na empresa a gente está discutindo, às vezes, com o coordenador ou supervisor da área, que existe toda uma estrutura de governança até se fechar uma decisão, né? Então, é, essa é uma provocação que a gente sempre faz de alinhamento de expectativas, né? Para que as partes entendam essas necessidades de ambos os lados e tentem chegar no denominador comum, né? E às vezes isso passa muito por ter um desenho muito claro de como vai ser a parceria, né? Se já ter pré-estabelecidos alguns objetivos, que tudo isso facilita os processos de tomada de decisão, por exemplo, numa grande corporação, né? E às vezes o que a gente vê são projetos que às vezes acontecem com startups, e aí eu não estou citando vocês especificamente, mas a gente vê isso no mercado de maneira geral, projetos que às vezes acabam iniciando muito rápido, às vezes sem uma boa definição de escopo, um bom alinhamento institucional, às vezes sem um sponsor bem identificado dentro da corporação, que isso faz bastante diferença durante o processo, e às vezes isso acaba encontrando outras barreiras, né, nesse relacionamento. Um outro ponto também que chama atenção para a gente, que a gente tem, eu tenho visto particularmente isso acontecendo com algumas startups, as startups começam a maturar, né, durante o seu processo de desenvolvimento, e às vezes em algum momento, quando estão, sei lá, na fase de scale-up, por exemplo, na fase de escala e tudo mais, elas acabam deixando um pouco de lado essa visão que a gente tem compartilhado aqui com o pessoal de parceria, de desenvolvimento conjunto, de buscar soluções, né? O Matheus falou muito nisso, né? De desenvolver soluções em conjunto com base na tecnologia para o seu problema, para resolver o problema, às vezes por uma relação muito direta e muito resumida em uma relação comercial. Isso me dá até urticária quando eu começo a lembrar dessas relações. Às vezes a relação comercial começa a ficar muito acima da relação de parceria com as startups, porque eu acho que a gente acaba diminuindo muito o potencial das startups, o potencial que elas têm de serem esse braço de transformação, seja no mercado ou seja em parceria com a própria organização, né? Então a gente falou muito disso, né? Da capacidade de desenvolvimento da startup, da capacidade de agilidade, né? De flexibilidade, mudança de rumo que a corporação pode ter junto com a startup, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso, em relação a esse equilíbrio entre encontrar talvez nesse desafio de encontrar o equilíbrio entre a atividade comercial, que é fundamental também para a startup, mas não em detrimento a essas possibilidades de criação dessas parcerias de valor, parcerias para desenvolvimento de produtos, de novos negócios. Eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês a respeito disso. Talvez o Scott poderia começar aí comentando um pouco essa relação. Pois é, eu acho que a startup ela tem uma necessidade de velocidade e de geração de receita, né? Eu acho que isso é o que guia qualquer fundamentação ali de uma parceria, onde se envisiona uma parceria. É claro que existem parcerias como N aí dentro de Open Innovation, que você visa validar a sua solução ou testar ela, melhorar ela e tudo mais. Mas eu acho muito, muito importante ter uma estrutura dentro de programas de inovação que consiga dar também os recursos mínimos para a startup conseguir sair do lugar, né, ali com aquela situação. Eu digo isso porque a gente experienciou muitos modelos, muitas coisas assim que são empresas enormes, com muito recurso, e que, na verdade, a gente tirou muito mais do nosso bolso e aí deixaram a gente no deserto ali. Aconteceu uma situação que a gente gastou assim no nosso bolso 100k, esperando que ia ter um retorno, e aí simplesmente toda a equipe sumiu da noite para o dia.
Aí você fala, não, porque acabou o contrato com o pessoal, que não sei o quê. Você fala, pô, mas... E tudo que a gente construiu até aqui, né? E qual que é o próximo ponto? E isso, no fim, não é uma parceria, assim. Foi para fazer marketing e para a galera lá dentro crescer de alguma forma, mas a gente saiu de uma forma muito prejudicada. Teve outros casos que a gente não recebeu dinheiro, mas a gente entendeu isso e a gente estava disposto a melhorar o nosso produto e aquilo teve um retorno em mídia. E foi interessante. Mas, no geral, o melhor modelo é aquele que existe um comprometimento financeiro mínimo, né, da empresa de colocar algum recurso, porque isso mobiliza qualquer coisa, né? Se você não paga academia, você não vai, né? Então, é aquela coisa, você precisa ter pelo menos um mínimo ali para engajar o time, para pagar os custos da operação em cima, para estar todo mundo na mesma página e para a gente ter uma visão de qual que vai ser o próximo capítulo. Beleza, a gente chega aqui e daí? E a partir daí? Eu acho que todas as startups que estão aqui, né, a gente já não se encanta mais com nota na imprensa ou com alguma coisa ali. A gente quer desenvolver e fazer negócio, e crescer, escalar, e aí sim, tipo, tendo essa parceria forte e conseguindo crescer, e por isso que não é só porque a gente está nesse evento aqui de vocês, mas realmente foi talvez o melhor modelo de Open Innovation que eu participei, porque foi muito bem azeitado, assim, tipo, o pessoal estava comprometido, a gente já sabia que ia ter ali um recurso, a gente trabalhou em cima daquilo para não ficar também pirando demais e fazendo coisas que não iam sair. Então, a gente conseguiu atingir ali nossos milestones. Então, acho que isso significa uma parceria de sucesso, sabe? E eu vou aproveitar só essa deixa do Scott, porque eu acho que é justamente isso que às vezes falta no mercado, é justamente a gente conseguir rodar programas, e parabéns mais uma vez para a Vital pela execução, que de fato tragam essa segurança para as duas partes. Então, por exemplo, a gente tendo um primeiro relacionamento que gerou essa segurança, mostrou que a equipe é comprometida, que de fato existem profissionais dentro da empresa, não só no nível de inovação, mas também no nível operacional, que estão dispostos a realmente construir novos produtos, construir novas ferramentas, é justamente o que garante que a startup ela consiga ter essa confiança de que, cara, talvez valha a pena a gente colocar fichas dentro desse relacionamento, porque de fato tem a possibilidade de ambas as partes estarem ganhando no processo. Então, só queria fechar esse ponto, porque realmente essa segurança a gente sentiu durante o processo com a Vital. Muito bom aí, pessoal, só para o Pedro aqui também da Nama, ele apareceu aí, pulou aí na telinha aqui com a gente, mas ele estava aqui no backstage aqui com nós, com a gente para ajudar a gente não falar besteira e tudo mais. Aqui o Pedro foi o cara que esteve mais próximo da gente aí no processo de aceleração, então ele está falando com propriedade aí. Já agradeço já aí o feedback de vocês, ponto do programa. E é isso que a gente tem. Por isso que eu quis provocar um pouco isso, essa relação com vocês. E aí, só queria ouvir o Gustavo, que eu acho que o Gustavo ia comentar também alguma coisa. Se eu não estiver enganado, Gustavo. Não, na verdade, eu acho que pegando a sua fala do Scott e do Pedro, né, tem o famoso equilíbrio. De um lado, a startup está fadada ao fracasso, então ela tem que fazer algo para sobreviver e ela tem que crescer rápido, que é o que o Scott trouxe, né? Ela precisa escalar, fazer o processo de scale-up, que é o que tu falou. Mas, realmente, ela não pode perder a pegada de inovação. Já ouvi muito falarem sobre empresas ambidestras, né? Aquela empresa que ela foca 80%, 90% do tempo dela em crescer, mas ela está investindo pesado também em inovação. E startup, tudo bem, existem muitas empresas que fazem uma startup para ganhar dinheiro. Então, no final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai vender. Agora, quando você tem missão, quando você tem propósito, né, e cria-se uma startup visando realmente gerar valor, gerar entrega, pode ser uma consequência um dia o exit, né, que é o termo que se usa para saída de uma startup, mas a startup ela quer gerar valor, então ela quer gerar resultado, né? Então é realmente o desafio de como que se equilibra de um lado você querendo crescer e do outro você não perder esse cerne
da inovação. Então, gostei da sua provocação no início dessa sessão, né, agora, o Ives, em que é realmente como que a gente consegue, como startup, estar no processo de scale-up sem perder esse perfil de tem um propósito, temos missão, e a startup desde o início existe para, como nós na triagem que eu falei, né, gerar experiência na jornada do paciente com tecnologia, inovação, e deixar mais azeitada todo esse processo. Como que a gente não faz para crescer rápido e estar contra os números, que não vai dar certo, e eu acredito que a gente hoje vem num caminho bem legal, colhendo já bons resultados, mas do outro a gente não pode perder a inovação, né? O cerne da nossa cultura. E novamente, eu vejo essa provocação dos hubs, eles entrando como nos ajudando a equilibrar esses dois pilares, né? Pegando um gancho também ali no que tanto o Scott como o Gustavo falou, né? Eu acho que essa linha que o Scott comentou é bem importante, né? Quando as empresas fazem um investimento mínimo ali em uma nova solução, não é só uma questão comercial, mas também é uma própria validação, porque como o Gustavo comentou, a startup ela tem missão, tem propósito, ela quer inovar, ela vai geralmente aceitar um desafio de construção. Só que é um voto de confiança, a empresa está disposta a investir nessa solução, porque se eu não estou disposta a colocar nada, será que realmente aquilo é um problema para ela? E se aquilo não é um problema de verdade, vale a pena a startup, então, desprender muito. Tempo, esforço, né? Exatamente. Então, acho que isso que é interessante, eu acho que é isso que é interessante também dos próprios hubs de inovação, que é conseguir nivelar essas coisas. Tipo, a gente tem um problema, a gente tem uma startup, e a gente precisa que essa solução tenha um custo viável, mas que também a startup não fique na mão, né? Eu acho que os hubs fazem um papel mediador muito bom nesse sentido. O Matheus, e tem outra, né? A startup ela traz a experiência de tudo bem, quando é a primeira vez que você está executando, você está trazendo sua experiência como profissional, como empresa, como equipe. Mas, principalmente, quando a startup ela já tem validado em empresas similares, a startup ela traz toda uma bagagem que uma corporate, uma operadora, por exemplo, uma Unimed, ela teria que começar do zero. E para ela criar uma solução do Autorizaí ou como a de vocês, ela vai ter que investir milhares de reais, meses, para ver se vai dar certo, né? Com a startup que já criou a roda, ela consegue minimizar muito os seus riscos. Então, de um lado... Mas Gustavo, desculpa, só para... porque é isso que me chama a atenção quando eu falo desse modelo de parceria, de fato, né? Então, e aí quando eu falo modelo de parceria, eu tenho trazido aí um coach aí, uma frase que é muito mais tipo... startup não pensa em vender, pensa em criar negócios, né? Que é uma coisa muito, me parece muito mais interessante, muito mais valor em criar negócios do que fazer só vendas, né? De maneira geral. Justamente por conta disso, de você conseguir equilibrar a necessidade financeira, que é algo que eu acho que concordo com vocês, que algumas corporates elas abusam às vezes do tamanho, às vezes da própria marca para se colocar em posições, às vezes, leoninas para trabalhar projetos com algumas startups, utilizando essa esperança, né, de conseguir formatar um projeto no futuro. E aí você pode ter um testemunho aqui de um processo que falhou, né, e fez a startup aqui dele ter um prejuízo financeiro de fato, né? Então você tem essa questão da responsabilidade das partes, mas olhando assim para esse equilíbrio entre construir um modelo que financeiramente mantenha a operação, mas sem perder essa conexão de fato com o objetivo de você trazer, de você ter uma relação com uma corporação, porque é isso que você falou da startup vai trazer qualidades e vai trazer capabilities ali diferentes que vão gerar oportunidades para a corporação, e a corporação também vai entregar outros capabilities que às vezes a startup não tem. Então, poxa, ter uma parceria com uma Unimed, pô, significa você conhecer muito do sistema de saúde, de certa forma, significa você ter uma amplitude de conhecimento, de mentoria, né, de expertise de trabalhar dentro do cenário de saúde, que talvez você demoraria anos para ter relacionando com pequenas ou médias empresas, por exemplo, né? Então, eu acho que o valor está nessa relação, né?
muito mais do que na relação comercial, que eu acho que ela é fundamental como base, mas aonde você cria o valor é quando você junta esses capabilities, essas coisas não tangíveis, e aí a partir dessas coisas não tangíveis você cria uma solução nova, você posiciona um produto, às vezes, atual, num novo modelo, num novo mercado, para um novo perfil de pacientes, por exemplo, né, de beneficiários, aí a gente falando aqui do modelo saúde, e aí você consegue gerar negócio para a empresa, negócio para a startup, gerar recursos, mais do que faz só a simples venda, a simples relação comercial de fornecedor-cliente, entende? Eu acho que a relação startup e corporação não pode ser uma relação de fornecedor-cliente apenas. Isso a gente faz com outras corporações, entendeu? A partir de contratos SLA, pago no dia, acabou nota fiscal, é assim que a gente faz, entendeu? A startup a gente tem essa oportunidade. Conversar, né? Conseguir conversar, conseguir estar próximo, né? A gente conseguir chegar numa quarta-feira aleatória e falar, aí sim, o que você acha disso? Né? Então, Isso. Tipo, tá próximo. E A gente está chegando num dos momentos finais aqui, Gustavo. Então eu vou cortar aqui um pouquinho vocês, só porque na verdade, eu queria abrir para o pessoal. Se o pessoal tem perguntas aí para gente, quer comentar alguma coisa e tudo mais, mas para a gente não poder, não atrasar muito o nosso tempo. Desculpa, tá, Gustavo? Não, tranquilo, senão a gente fica aqui conversando, falar de inovação e, né, proposta de valor é o que imagino que os 4 aqui gostam muito, né? Então a gente fica aqui horas, tá certo em podar. Muito bom, gente. Fica aberto aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa que a gente falou. Meu, vocês falaram besteira, vocês, puta, concordo plenamente. Cara, estamos totalmente abertos aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Enquanto o pessoal vai pensando, vai aquecendo aí, vai fazendo as coisas que vai escrever no chat, tá, gente? Fiquem tranquilos. Como a gente tá nesses momentinhos finais aí, eu vou pedir para vocês darem os recadinhos finais aí, pessoal, para a gente poder ir finalizando aqui nossa interação do dia, essa comemoração aqui do Dia da Inovação, mas mais do que isso, trazendo esse momento aqui de interrelacionamento mesmo com vocês, apresentando vocês aqui como parceiros da Vital aqui para o pessoal e tudo mais, e aí já deixando aberto aqui para qualquer necessidade poder falar ou com nós, né, aqui pela Vital, que a gente faz essa ponte com o pessoal aqui. Então, se quiserem dar os recadinhos finais aí, fiquem à vontade. Gustavo, quiser aproveitar? Vamos lá. Antes de mais nada, agradecer, Ives, novamente estar junto contigo em live, trazer um pouquinho das nossas experiências, desafios. É um prazer a gente estar junto e estar junto com outros colegas aqui, Scott, Matheus, até mesmo estava vendo aqui a lista de quem estava presente, alguns parceiros do Mundo Unimed, é uma honra estar sempre podendo participar com vocês. Eu vou deixar no chat aqui uma página que a gente tem da parceria Triagio e Vital, e aí, quem tiver interesse pode se cadastrar lá. A ideia é a gente apresentar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo junto com a Vital, em parceria, as condições especiais que a gente, pela parceria com a Vital, a gente leva para as Unimedes, tá? do estado de São Paulo. Ah, mas eu sou de outro estado. Entre em contato com a gente também. No caso, a gente está replicando nessa parceria agora com a Unimed Lab e em outras federações também, junto ao mundo Unimed, vamos assim dizer. Então, agradecer novamente aí e fico à disposição. Obrigado, eu que agradeço. Scott? Agradecer também todo o apoio da Vital, do time da Unimed, Ivesen, Vinícius, também Matheus, Gustavo. Cara, acho que é fundamental a gente estar discutindo esses pontos para formatar cada vez formas mais estruturadas de conseguir colocar na rua inovações e fazer o circuito do ecossistema empreendedor virar e a gente conseguir ver, tipo, soluções para problemas reais, né, na rua. Acho que, acima de tudo, o que está sendo feito aqui é agregando valor, né, e é o que a startup precisa estar sempre buscando e que as empresas também querem. Então, agradeço demais pela oportunidade da Neuma ter participado desse programa. Como eu falei, foi um dos melhores, se não o melhor, que a gente já participou em termos de estrutura. Espero que a nossa solução consiga
aí ser escalada aí em breve para outras unidades. E contem com a gente, conte com a Nama, Rodrigo, Scott, eu, né? Pedro, né? Teodoro, que está aí também. A gente está disponível aqui para evoluir nossos papos aí. Obrigado, Scott. Obrigado, Pedro. E Matheus? Aí. Exatamente. Bom, então vou agradecer também, pessoal. Obrigado, Ives e Vinícius, tanto pelo convite quanto por toda a disponibilidade e proatividade, né, para promover todo esse contato da startup com os corporates. Agradecer ao Gustavo também, o Scott, por estarem aqui com a gente, por trazerem vários pontos. É sempre interessante a gente conseguir debater um pouquinho sobre a realidade, tanto como founders, como olhando o lado dos corporates e tudo que a gente consegue construir junto. Vou aproveitar para deixar aqui também nosso site, meu contato também. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente fica à disposição. Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, queria agradecer aí a presença de todos, a paciência de todos, a disponibilidade de todos que de alguma forma compartilharam um pouquinho do tempo de vocês aí com a gente hoje. Dizer que existe um Dia Nacional da Inovação, mas a inovação a gente faz todo dia, nas pequenas ações aí do dia a dia, porque é só assim que a gente faz inovação, né? A gente tem que executar as coisas, porque senão a inovação não aparece, né? Essa que é a verdade. E agradecer aqui em nome da Vital, em nome da Unimed Fesp, por todo o apoio de vocês aí durante esses meses aí de relacionamento que a gente tem e vai continuar construindo no decorrer aí dos anos aí. Esperamos aqui criar um modelo de parceria a médio e longo prazo aí com todos vocês aí. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. E é isso, pessoal. Para a gente não deixar passar em branco o Dia da Inovação, a Vital agradece a presença de todos vocês e de muitas conversas que teremos com os nossos parceiros aí no decorrer dos dias. Tá bom? Agradecer aqui o Vinícius também por todo esse apoio, viu? Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.